Relata Lucas que certa vez, entrando Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar refeição, achegaram-se a ele muitos publicanos e pecadores para ouvi-lo. Em seu infinito amor e bondade, o mestre a ninguém repelia, o que fez que alguns presentes, escandalizados, se pusessem a murmurar, dizendo: olhem só, como este homem acolhe os pecadores e até come com eles. E então, respondendo a essa crítica, Jesus pronunciou esta parábola: qual de vós outros é o homem que tem 100 ovelhas e se perde uma delas, não deixa as 99 e vai buscar a que se havia perdido, até que a ache? E que depois de a achar, não a põe sobre seus ombros, cheio de gosto, e vindo a casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque achei a minha ovelha, que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu sobre um pecador que fizer penitência, que sobre 99 justos que não há um mister de penitência. Forte essa parábola, né, gente? Qual que é a ideia central dessa parábola, desse ensinamento que Jesus nos traz? A salvação de todas as almas. Essa é a ideia principal. Jesus, ele já previa nos seus ensinamentos que os seus ensinamentos seriam distorcidos pelas agremiações religiosas, né? Eles já pressentiam que iriam descaracterizar o caráter paternal de Deus. Nós sempre, né, ouvimos: eu sou temente a Deus, né? Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Olha, menino, não faça isso que Deus te castiga. E nós crescemos com essa ideia, né? Que Deus era aquele ser que vai castigar. Se você pecou, Deus te castiga, né? Então, Jesus, ele sabia que iriam descaracterizar esse caráter paternal de Deus. Então ele veio nos trazer com essa parábola a revelação do amor e da misericórdia de Deus por nós, desmentindo o quê? As penas eternas do inferno, né? Eu costumo dizer, muitas vezes, quando eu converso com alguém, as pessoas falam: mas e aí? Quando a gente vai morrer, a gente vai para o céu ou vai para o inferno, né? Eu às vezes brinco e falo: você não vai encontrar lá, depois que você morrer, um senhorzinho barbudo com uma túnica branca e um livro na mão de um lado, e do outro lado um vermelhinho com chifrinho e um tridente? Lá você vai encontrar com a sua consciência. É com a nossa consciência que nós iremos nos encontrar lá, não é? Muito bem. Entendendo esses belíssimos ensinamentos contidos nessa parábola, nós vamos fazer a seguinte dissertação. As 100 ovelhas são o quê? O domínio universal de Deus. 100 é um número perfeito, que simboliza a totalidade dos seres que compõem todas as humanidades que estão espalhadas pelas inumeráveis moradas da casa do Pai. Quem são as ovelhas desgarradas? Somos nós mesmos, né? Nós, os seres humanos, que somos rebeldes às leis de Deus. E quem é o pastor da parábola?
É Jesus, que é o governador do planeta Terra. E de que forma que as ovelhas se perdem? Elas vão buscar o quê? O alimento, né? Elas se perdem pelo apetite, não é verdade? Então, atraída pelas ervas tenras de certas regiões, elas vão se afastando do pastor, a ponto de não mais poderem ouvi-lo, quando ele começa a chamar as ovelhas de volta, de retorno ao aprisco. E nós, como ovelhas desgarradas também, como é que nós nos comportamos? Como é que nós nos perdemos nessa nossa jornada evolutiva? Da mesma forma, né? Nós vamos nos desviando pelas desordens do apetite. Ou seja, nós vamos nos seduzindo pelas coisas do mundo, nós vamos buscando gozos e conquistas materiais, nós vamos nos familiarizando com os vícios, que vão se degenerando em maus costumes, nós vamos nos entregando às paixões e aos excessos das mais diversas ordens, e sempre movidos por quem? Pela nossa ambição. Não é verdade? Então nós enveredamos muitas vezes pelos caminhos do crime, desorientando-nos, não é? Então nós vamos nos colocando num sinuoso labirinto. E já entregues ao desespero, nós já não atinamos mais como voltar para a companhia de nossos irmãos que estão situados em melhor plano. Ou seja, nós não voltamos ao rebanho. Não é? Mas também a parábola, ela nos ensina que nós não ficaremos perdidos para sempre, não é mesmo? Porque Jesus é o bom pastor, que dá a própria vida pelas suas ovelhas. Isso está em João 10, 11. Ele virá à nossa procura, até que ele nos encontre e nos ponha a salvo. Vamos notar o seguinte. Jesus, ele usou o termo até que, quando ele disse: qual de vós outros é o homem que tem 100 ovelhas e se perde uma delas, não deixa as 99 e vai buscar a que se havia perdido até que a ache? Então vamos notar essa palavrinha, até que a ache. O termo na parábola expressa fielmente que ele não irá descansar. Não é? Jesus não vai descansar enquanto ele não alcançar o quê? O seu objetivo. Ou seja, realizar a obra da redenção. Não é? Jesus, notem vocês, ele não diz: alegrai-vos com a ovelha encontrada, mas ele diz: alegrai-vos comigo. E isso patenteia o quê? Toda a afeição que ele nos devota, não é? Porque ele muito nos ama, ama a nossa vida, e a nossa salvação constitui a alegria dele. Mais uma coisa, vamos notar ainda que a ovelha transviada, de que forma que ela foi tratada? Né? Ela não foi tratada, não recebeu nenhum açoite, né? Não teve nenhum espancamento. Ela foi reconduzida aos ombros com desvelo e carinho. Não é assim? Então significa que Deus não extermina aqueles que fracassam. Os que erram e que se extraviam encontram sempre um meio. E Deus sempre nos envia um socorro. Porque nós somos
criaturas de Deus. Nós pertencemos a Deus, não é? Um sábio disse uma vez: as obras de Deus não foram feitas para morrer. E as obras de Deus não morrem. Então, a afirmação deste raciocínio, nós temos também outra afirmativa de Cristo. Ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele Pai que me enviou, que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. Isso está em João, capítulo 6, versículo de 38 a 39. Muito bem. No Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E eles respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento e com aptidão tanto para fazer o bem quanto o mal. Deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. A felicidade eterna e pura é para os que alcançam essa perfeição. Não é? E Kardec ainda pergunta: há espíritos que permanecerão perpetuamente nas classes inferiores? Eles respondem: não. Todos progridem demoradamente até a perfeição. É. E ainda na questão 117, ele pergunta: depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Eles dizem: certamente. Chegam mais ou menos rapidamente conforme o seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde? Quem é pai aqui sabe, né? Então, José Carlos de Luca, que é um palestrante espírita, escritor, ele diz o seguinte: Deus não nos fará perfeitos. Ele nos dará as ferramentas para que nós alcancemos a nossa perfeição e felicidade plena. No livro Consolador, tem um trecho que diz o seguinte: dia virá em que a consciência mais denigrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. Ou seja, todos nós estamos no caminho para o nosso desenvolvimento, dependendo única e exclusivamente do esforço de que cada um de nós fizermos para, através desse conhecimento, chegarmos à perfeição. Não é? Um exemplo que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês aqui, do José Carlos de Luca também. Ele dizia o seguinte: quando éramos crianças, calçávamos sapatos número 28. À medida que fomos crescendo, o nosso pé vai aumentando. Mudávamos os sapatos para não sentirmos muita dor. Assim é a nossa vida. Quanto mais crescermos espiritualmente, mais teremos que mudar nossas vidas, nossos caminhos, rever padrões, rever crenças e ampliar a nossa consciência para sair da dor. Não é? Então fica claro que a dor, ela é produzida por nós mesmos, gente. Se não por algo que fizemos nessa vida, ou então por algo de vida pretérita que estamos resgatando agora. Somos nós os responsáveis e artífices de nós mesmos. Nós somos escravos do nosso passado, mas somos senhores do nosso futuro. De nós depende
o nosso sucesso e a nossa ascensão moral. Mas precisamos começar agora, não é mesmo? E para que eu possa encerrar aqui essa nossa reflexão da noite, eu trouxe um trecho do livro Vozes do Grande Além, que é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Enquanto brilha o agora. Atendei, enquanto é hoje, aos enigmas que vos torturam a mente. Enquanto a lei vos faculta a bênção do agora, extirpai do campo de vossa vida os vermes da inimizade, os pântanos da preguiça, os espinheiros do ódio, a venenosa erva do egoísmo e o pedregulho da indiferença, cultivando com a segurança possível a lavoura da educação, as árvores do serviço, as flores da simpatia e os frutos da caridade. Enquanto os talentos do mundo vos favorecem, fazei o melhor que puderdes, porque provavelmente amanhã, quem sabe? Amanhã talvez os problemas aparecerão mais aflitivos. Os dias modificados, as oportunidades perdidas, as provas imprevistas, os ouvidos inertes, os olhos em plena sombra, a língua muda, as mãos mirradas, os pés sem movimento, a cabeça incapaz, a carência do tempo, a visita da enfermidade, a mensagem da morte. Despertai as energias mais profundas enquanto permaneceis nas linhas da experiência física, entesourando o conhecimento e o mérito, através do estudo e da ação que vos mobilitem as horas, porque possivelmente amanhã as questões surgirão mais complexas. Não nos esqueçamos de que os princípios de correspondência funcionam exatos. Sementeira do bem, colheita da felicidade. Dever irrepreensivelmente cumprido, ascensão aberta. Trabalho ativo, progresso seguro. Cooperação espontânea, auxílio pronto. Busquemos o melhor, para que o melhor nos procure. Tendes convosco o solo precioso, fecundado pela chuva de bênçãos. Utilizemo-lo assim na preparação do grande futuro, recordando a advertência do nosso Divino Mestre. Avançai valorosos enquanto tendes luz. Eu gostaria de agradecer aqui a atenção de todos vocês